Boa noite, meus irmãos e ouvintes do canal da Saudade. Uma boa noite, um abração para todos vocês que assistem esse canal. Um canal muito humilde, como eu sou humilde também. E por ser um canal muito humilde, não tem aqueles aparatos todos de um grande canal, eu acho que por isso as pessoas não dão muito valor. E eu estou trazendo para vocês ensinamentos da palavra de Deus, mas o povo não está valorizando a palavra de Deus. Meus irmãos, eu já estou indo para o quinto estudo, tudo sobre as artimanhas de Satanás. Origem, história e destino de Satanás. Como foi que se originou a história a respeito de Satanás e o seu destino? É isso que eu estou passando para você toda noite. Tem muita gente que estuda a Bíblia, mas esses trechos eles não têm muito conhecimento. Hoje não se está mais interessado em pregar a palavra de Deus. As igrejas lêem um verso bíblico e formam a gritaria e ninguém entende mais nada, mas a igreja está cheia porque ali tem baderna, tem gritaria, tem um monte de coisa. E isso está fazendo com que os governos que são satanistas, que são comunistas, eles, induzidos pelos poderes satânicos, eles também estão começando a destruir as igrejas. Porque a igreja não tem mais crédito com ninguém. Não, aquela conversão, aquela espiritualidade que as igrejas tinham antigamente está acabando. Você não vê mais ninguém vivendo como cristão. E Satanás está muito feliz com isso, meu irmão. Muito feliz. Por quê? Porque se o povo se relaxa no conhecimento da palavra de Deus, é vitória de Satanás. Não adianta você conhecer a palavra de Deus e viver de maneira leviana, porque isso Satanás se agrada. Os pastores de muitas igrejas não estão mais interessados em transmitir mensagem de salvação para os seus fiéis. Eles estão interessados nas ofertas dos fiéis, em enriquecer a sua custa. E isso tudo é ganância de Satanás no coração dos pastores, que se dizem pastores, mas de acordo com a Bíblia, eles não são pastores, eles são mercenários. Pois bem, nós vamos começar novo estudo, ainda falando dos ardis de Satanás e o que aconteceu com ele. E depois desse estudo nós ainda temos mais um outro. São 6 estudos sobre os ardis de Satanás. Mas vamos fazer uma oração? Pai Santo, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, graça te damos, meu Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de poder transmitir mais uma mensagem da Tua palavra, Senhor. Para aqueles que desejam um dia morar contigo no reino do céu, nós estamos transmitindo essas mensagens para que sejam tocados no poder do Teu Espírito e te aceitar como eterno Salvador. A voz é minha, meu Deus, mas a palavra é sua. Abençoe e grave no coração dos nossos ouvintes e abra neles o desejo de estudar a tua palavra a cada dia. Abençoa o canal da Saudade, abençoa os ouvintes e abençoa as mensagens, Senhor Deus. Me abençoa. Em nome de Jesus Cristo eu te peço e te agradeço. Amém. Meu irmão, prestem atenção nessa leitura, nesse estudo que eu vou fazer agora. Prestem atenção. A palavra de Deus diz que nós sofremos, Satanás está irado contra as igrejas que pregam os mandamentos de Deus.
As igrejas que não querem saber de mandamento de Deus, irmão, Satanás não está preocupado com elas, sabe por quê? Porque ela já é dele. São igrejas que negam a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, aqueles que negam a palavra de Deus, melhor seria, que ensinam errado, melhor seria que se amarrasse uma grande pedra de moinho no pescoço e fosse lançado na profundeza do mar. Está cheio de igreja negando os mandamentos de Deus, igrejas profanas, enganando e sendo enganado, meus irmãos. Eu digo isso com conhecimento. E a palavra de Deus diz, por que nós sofremos e depois nós temos a bonança? Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Esse é o sacerdote que nós temos para nos defender nas nossas fraquezas. Não é porque eu sou crente que eu agora não peco mais, não. Enquanto nós vivemos nesse mundo, nós somos pecadores. Só que nós temos que entender que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você, para livrar desse sofrimento, livrar da perdição. Mas veja o que diz lá em Apocalipse 12, verso 13. Diz assim, aqui onde fala que nós temos um sacerdote, está em Hebreus 4, verso 15. O sacerdote que se compadece de nós, porque ele veio neste mundo sofrer como nós sofremos. Esse é Jesus Cristo. Agora, que tem sofrido a igreja desde os dias de Cristo? A palavra de Deus responde lá em Apocalipse 12, verso 13. E quando o dragão, Satanás, viu que fora lançado para a terra, perseguiu a mulher, que é a igreja. Então, o que Satanás fez? No céu, ele já fez contenda com Deus, seduzindo os anjos de Deus para seguirem a ele. E depois, quando ele foi lançado na terra, quem ele veio perseguir? A igreja de Deus. A ira dele era contra Deus. E como ele não pode tentar Deus, ele tenta a igreja de Deus. E aqui eu vou ler esse trecho, diz assim: muitos milhões dentre o povo de Deus têm sido mortos desde o começo da era cristã pela perseguição pagã e papal, que sempre foi instigada por Satanás para destruir os cristãos. Então é só você procurar no dicionário teológico de Book ou qualquer outro comentário sobre a história da igreja no assunto de perseguição e os estudos da página 179, 220, 224 e 232. São as páginas do estudo bíblico, desse que eu dou estudo para vocês, que nós ainda vamos estudar elas para frente. Então, o que aconteceu? Irá a igreja remanescente enfrentar a sua ira, por quê? E por quê? Diz a palavra de Deus em Apocalipse 12, 17, diz assim: e o dragão irou-se contra a mulher e foi pelejar, fazer guerra aos restantes da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. São esses os perseguidos.
São esses os perseguidos. A perseguição contra o cristão é por causa da lei de Deus, por causa dos mandamentos. Satanás não quer que você obedeça a ordem de Deus. Os mandamentos, as pessoas, os cristãos que estão sofrendo, é porque guardam os mandamentos de Deus. E como enganará Satanás os homens nos últimos dias? Apocalipse 13, verso 14 diz: e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta. Sinais, Satanás fazendo sinais. Onde é que estão esses sinais, meus irmãos? Os curandeirismos, aquelas coisas estrondosas que acontecem aí. Muitos curandeiros que tem por aí são imbuídos de espírito de Satanás, fazendo curas e mais curas para enganar o povo, para o povo correr para lá achando que é Deus que está curando. E é Satanás usando dos seus ardis para enganar, se possível, os próprios escolhidos de Deus, diz a palavra de Deus. Então nós temos que estar atento para essas coisas. Isto compreendemos, refere-se a manifestação espirituais, milagres a serem operados para confirmar os homens no erro e no engano. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Os milagres que são feitos em muitos lugares aí é para enganar o ser humano. Tem igrejas, meus irmãos, vou dizer para vocês, igrejas que vai para a África aprender ritual de macumbaria para operar nas suas igrejas, enganando a humanidade com ritual de macumba dentro da igreja que eles chamam de igreja de Deus. Isso, vocês sabem o que significa? Satanás operando nas igrejas para te enganar. O pastor que está ali, imbuído de espírito satânico, falando que você chegou lá com pombagira. E a pombagira é ele quem põe em você, depois te cura para dizer que é um curandeiro. Não se enganem, estudem a palavra de Deus. O próprio Jesus disse assim: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E você está destruído aonde? Nas baladas, na droga, em todo quanto é tipo de coisa? Não. Você está sendo destruído até dentro das igrejas que não tem doutrina. Igrejas que não tem doutrina. Você entra lá e te induz ao batismo e faz aquela coisa. São igrejas sem doutrina, meu irmão. Você não tem ensinamento, você não tem nada, você vai só ouvir e levar a oferta. São espírito de demônios, diz a palavra de Deus em Apocalipse 16, 14. São espírito de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo mundo para os enganar, para congregar para a batalha. Naquele grande dia de Deus haverá a batalha. O que é que você está vendo? Como é que você está vendo muitos pastores atrás de políticos e disso e daquilo outro para ter apoio? Mas na realidade é um apoio para te enganar, para te levar para a perdição. Observe a igreja que você congrega, meu irmão. Se lá ela não é induzida pelo poder satânico. Tem pessoas aí que só falam em unção. Vamos ungir, ungir. Unção, meu irmão, não é assim. Qualquer um chega e vai ungir fulano de tal. Isso é uma enganação.
Existe a unção, existe, mas não é assim qualquer um tem o poder de ungir. Prestem atenção onde vocês estão, porque Satanás está feroz e está entrando em tudo quanto é lugar para tentar te enganar, para te tirar do caminho da salvação. Por que será permitido que os homens caiam assim nos enganos de Satanás? Por que Deus permite que eles caiam, que os homens caiam nos enganos de Satanás? 1 Tessalonicenses 2, 10 e 12 e 1 Reis 22, verso 20 e 23 diz o seguinte: porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus enviará a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. Deus permite que você se perca porque você não acredita na palavra dele. E antes você se entregou ao caminho do erro porque não acreditou na verdade. E por isso, meu irmão, será destruído porque não acredita na palavra de Deus. Tem muitos pastores aí mentindo, dizendo que os mandamentos de Deus foram abolidos para você não guardar. E a palavra de Deus diz que aqueles que são protegidos por Deus nos sofrimentos são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aqueles que são perseguidos por Satanás, as igrejas perseguidas, é porque guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Por quanto tempo ficará Satanás amarrado depois do segundo advento de Cristo? Quanto tempo Satanás ficará isolado? Diz a palavra de Deus em Apocalipse 20, verso 1 e 2. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Como é que Satanás está amarrado, meus irmãos? Amarrado pelas consequências. Quando Jesus Cristo vir nesse mundo buscar os salvos, o mundo vai ficar destruído, não vai ficar nada em pé. Tudo vai ser destruído pelo grande terremoto. E só vai ficar vivo Satanás. Quando fala que ele vai ficar acorrentado, é porque fica só ele vivo na face da terra, sem ter para onde tentar ninguém. É uma tremenda solidão, ele vai ficar numa tremenda escuridão. Entenderam? E então, a escuridão que simboliza o pecado que ele praticou, induzindo as pessoas, os anjos de Deus, a se rebelarem contra Deus, induzindo os seres humanos a não acreditarem na verdade de Deus. E isso ele vai passar 1000 anos. Aí, depois dos 1000 anos, que a cidade santa descer para esta terra, aí, meu irmão, aí Satanás, o mundo vai ser ressuscitado, todos os que morreram perdidos vão ser ressuscitados, e Satanás vai induzir, olha, vamos invadir aquela cidade que eles são culpados de nós estarmos aqui. E aí todo mundo vai marchar rumo à cidade santa para invadir, para tirar de lá os santos de Deus. Mas neste momento vai brotar fogo e enxofre do céu
e da terra, brotando fogo, brotando enxofre e queimando todos os que se perderam, que ficaram junto com Satanás por 1000 anos. Todos vão ser queimados, meu irmão. Você quer ser queimado junto com Satanás? Você tem desejo de que a sua alma seja incendiada pelos ardis de Satanás? Pela sua rebeldia contra Deus? Deus está te dando oportunidade, meu irmão. Nós estamos no fim dos tempos. Tudo que está acontecendo são coisas que mostram que nós estamos no fim dos tempos. E Apocalipse, aqui que eu estou falando para você, sobre os ardis de Satanás, eu estou lhe orientando para que você busque Cristo em sua vida enquanto é tempo. 1000 anos, meus irmãos, 1000 anos. Quando você já estiver no céu com Cristo, 1000 anos. Os que estão salvos, 1000 anos no céu. Aí é que a cidade santa vai descer para esta terra, no Monte das Oliveiras, lá onde Jesus Cristo ia orar, aonde Deus escreveu as pedras dos mandamentos e entregou para Moisés. Aquela parte lá não vai ser queimada, meus irmãos, porque já é uma parte santificada pelo poder de Deus. Ali foi escrito pelo dedo de Deus os 10 mandamentos que as igrejas profanas rejeitam. E dali do Monte Santo, os santos, as pessoas que forem salvos, vão assistir de dentro da cidade santa a destruição daqueles que não quiseram aceitar a mensagem, aqueles que rejeitaram os mandamentos de Deus. Meu irmão, eu estou fazendo essa live para te alertar. Nós estamos no fim do tempo e o meu prazer é que você busque Cristo em sua vida. Não deixe perder sua alma. Jesus Cristo já morreu por você na cruz do Calvário e por mim também. Então, aqui nós terminamos mais um estudo e que Deus te abençoe e te guarde. Dá um like, se inscreve no canal, meu irmão, e compartilhe, toque no sininho de notificação, me ajude, assista o canal da Saudade, meu irmão. Temos também no Instagram. Me abençoe, peço a Deus que me abençoe, abençoe você, abençoe a sua casa, as suas caminhadas, o seu alimento e a sua saúde material e espiritual. Meu irmão, muito obrigado. Fiquem com Deus. Irmão Francisco vai ficando por aqui, como sempre, eu e a Saudade. Boa noite.